irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra, toda glória e todo louvores. Amados e queridos, nós sabemos, nós vemos que essa data hoje, nós vemos que a semana foi uma semana que nos fez refletir, que nos fez olhar para dentro de nós mesmos e ver que quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos fracos. Foi a semana de nós parar um pouquinho para nós meditarmos. Uma semana de lembranças, mas de lembranças também maravilhosas. Nós vemos, meus amados, foi a semana que Jesus, naquele tempo, ele enfrentou suas angústias. A palavra nos fala que Jesus foi tentado pelo Satanás. Ele estava no deserto preparando para enfrentar o sofrimento. Jesus estava preparando, Jesus estava saindo da carne e passando para o Espírito. Jesus, ele estava no deserto. E a palavra nos fala que ali foi Satanás até Jesus e disse para ele: para que tu vai enfrentar esse sofrimento? Para que você vai enfrentar essa dor tão grande? Sabe que eles não vão dar valor por isso? Por que você não deixa isso? Para que morrer por eles se eles não vão te dar valor? Jesus, ali calado, observava, pensava. E Satanás ali ao redor de Jesus, oferecendo para ele tudo, disse para ele: eu te dou tudo que você quiser. Olhe, enquanto as suas vistas enxergar o tanto que de beleza que eu posso te dar se você deixar isso para lá. Jesus, aleluias, estava ali meditando, pensando, angustiado. Mas ali Satanás queria achar uma brecha, porque Jesus estava ali com fome, Jesus estava ali no jejum, e ele se encontrava fraco na carne. Mas o Espírito de Jesus estava forte. Porque nós sabemos, meus amados, se Jesus estivesse forte na carne, fraco no Espírito, com certeza o Satanás teria enganado ele ali. Mas como ele estava fraco na carne e forte no Espírito, a carne de Jesus via o desânimo, estava abatida, e Satanás procurava ali uma brecha. Mas Jesus estava forte espiritualmente. E Jesus disse para ele: meu Pai me enviou e eu terei que cumprir o que ele me decretou para cumprir. E Satanás continuava a dizer para ele: não, eles não vão te dar valor, eles não vão nem lembrar que você foi na cruz e fez esse sacrifício. E nós vemos que Satanás levou Jesus até o pináculo do templo e disse para ele: tu não és o Filho de Deus? Lança daqui para baixo. A sua palavra não fala que os anjos darão ordem a teu respeito? E Jesus disse para ele: não tentará o Senhor teu Deus. E ele, vendo que Jesus estava com muita fome,
Porque Jesus estava ali jejuando. E a palavra nos fala que ele estava ali umas pedras. E ele disse para Jesus: tu não és o Filho de Deus? E tu não está com muita fome? Por que você não transforma essas pedras em pão e come? E sacia sua fome. Meus amigos, Jesus estava ali, muito fraco na carne, mas fortalecido espiritual na sabedoria, que só de Deus pode dar. É só Deus que pode dar sabedoria. E Jesus estava nessa sabedoria. Porque se Jesus obedecesse à ordem de Satanás, com certeza Jesus poderia fazer as pedras se transformarem em pão e comer, e saciar a fome. Mas se Jesus fizesse isso, Jesus estava fazendo a ordem e a vontade de Satanás. E Jesus, da sua sabedoria mensurável, uma sabedoria que não se compara a nenhuma sabedoria humana nessa terra, ele ali enfrentou o diabo. E ele ali estava preparando a semana que ele iria ser, aleluia, julgado, condenado. Imagina a angústia de Jesus. Imagina na carne o sofrimento que ele estava passando, um sofrimento psicológico, um sofrimento emocional. Diz a palavra do Senhor que Jesus estava orando, e ali começou a sair suor, gota de sangue do seu suor. Jesus começou a suar sangue, porque era tão grande a sua angústia. Ele sabia do sofrimento que iria enfrentar. Imagina Jesus sabendo que ia ser traído por um dos seus que estava na mesa com ele. Jesus não sabia de tudo, mas tudo era determinação de Deus, tudo era preparação do Senhor, tudo era preparação de Deus para nos ensinar, para nos deixar um legado, uma lição, para nós valorizar, para nós olharmos para nós mesmos e saber, aleluias, que nós não somos nada, somos apenas pó, a nossa carne é pó, esterco da terra. Vocês acham que Deus é ruim ter feito isso? Não. Deus, aleluia, quer nos ensinar. Porque se fosse um de nós enfrentar a cruz para a nossa salvação, qual de nós queria? Se fosse nós mesmos individualmente pagar pela nossa salvação, será que nós conseguiríamos? Nós tínhamos força para enfrentar o sofrimento que Jesus enfrentou? Isso é uma lição para nós aprendermos. Isso é uma lição para nós aprendermos. Enquanto Jesus sofreu, o quão grande a dor que Jesus enfrentou por mim e por você. Jesus sabia que Judas, um dos seus discípulos, iria o trair. Imagina ainda com um beijo na sua face. Ali só crescia mais a angústia de Jesus. Ali só crescia mais a dor e o sofrimento de Jesus, a angústia. Imagine o psicológico que Jesus estava sofrendo. Aleluia. Meus amados, e ele foi em diante. Ele não parou, ele continuou indo em diante. E a palavra nos fala, aleluias, que eles formaram os conselhos. Eles estavam formando conselhos, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os reis, formaram conselho. Como eles poderiam achar um jeito de condenar ele? Se eles não achavam, um homem sem pecado, um homem inocente,
eles não estavam achando um jeito para condenar. E diz a palavra do Senhor que quando eles achou esse jeito, eles foi até um dos discípulos de Jesus e dando para ele 30 moedas de pratas para que ele o entregasse. Porque quando eles chegavam até Jesus, eles se misturavam. Jesus misturava com os discípulos, eles não sabiam qual era. E ali, eles dando 30 moedas para Judas, e disse: mostra-nos o teu mestre. E Judas lhe aceitou as 30 moedas e foi, aleluias, com soldados para entregar a Jesus. E a palavra nos fala que quando chegou ali, Jesus estava orando com seus discípulos. Jesus já tinha orado, Jesus estava ali com os discípulos, e ali chegou a hora. Antes mesmo daqueles soldados de Judas chegar até Jesus, Jesus já falou com os discípulos: a hora é chegada. E Pedro disse para Jesus: não, eu morro por você. E Jesus repreendeu a Pedro e disse para ele: para trás de mim, Satanás. Não precisava, se Jesus, aleluias, se não fosse para Jesus enfrentar esse sofrimento, Deus enviaria um exército de anjos. Nenhum homem chegaria até Jesus. Mas era misto que isto acontecesse. E nós vemos que ali chegou o soldado e Judas. Judas foi até o rosto de Jesus, dando um beijo na face de Jesus. E ali chegaram os soldados e prenderam Jesus. Prenderam ele sem justificativa, porque ele não tinha justificativa para condenar Jesus. Eles caçavam todo jeito, um homem que só fazia o bem, um homem que curava aqueles que estavam enfermos, um homem que saciava a fome daqueles que estavam com fome, um homem que curava as enfermidades daqueles que eram desenganados. Como eles poderiam condenar um homem bom, um homem que não tinha erro nenhum? Mas Deus fez tudo certinho. Deus cumpriu tudo o protocolo para nós entendermos. É só nós olharmos para a palavra e entendermos. E Jesus foi preso, foi botefiado na sua cara, recebeu tapas no rosto, cuspida no seu rosto. Jesus foi arrastado pelas ruas de Jerusalém como um malfeitor. Jesus, aleluia, foi açoitado. Jesus foi levado perante Pilato para ser julgado. E naquela época a palavra nos fala que tinha um homem preso chamado Barrabás, um malfeitor, um homem perigoso, criminoso, tinha matado muitas pessoas, um ladrão. E na época da Páscoa era de costume soltar um preso daqueles. E ali Jesus perante Pilato, e Pilato mandou buscar Barrabás, colocar ali ao lado de Jesus e disse para a multidão: eu não vejo motivo para crucificar este homem, não vejo pecado algum neste homem para condenar ele à morte. E a multidão gritava: crucifica. E nós vemos que ali estava Barrabás ao lado de Jesus, e Pilato perguntando: qual deles que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E aquela multidão gritava mais alto, cada vez mais alto: solte Barrabás e crucifica Jesus. Ali Pilato não teve escolha, porque Pilato sabia que Jesus era inocente, mas ele não teve escolha. Ali ele soltou Barrabás, aquele ladrão malfeitor, e entregou Jesus para a morte. Meus amados, nós vemos que ele carregou aquela cruz, foi coroado com a coroa de espinho, foi, aleluia, bofeteado,
Diz a palavra que ele foi chicoteado no pátio, depois foi andando pelas ruas de Jerusalém com aquela cruz, aquele madeiro pesado. E a palavra nos fala que muitas das vezes Jesus caiu pelo caminho. Jesus caiu pelo caminho com aquela cruz. E nós vemos, aleluia, que até chegar ao Gólgotas, até chegar ali o Calvário, ali Jesus deitar, fez Jesus deitar naquele madeiro, pregou os pés de Jesus, pregou as mãos de Jesus. Imagina a dor, imagina o sofrimento, imagina quando ele levantou aquele madeiro com Jesus dependurado. Meus amados, pensa para vocês verem a pessoa ser pregada pelas mãos e pelos pés dependurado no madeiro, dependurado no madeiro com todo o peso do seu corpo nas suas mãos. Imagina como Jesus iria respirar, porque a pessoa dependurada falta ar nos seus pulmões. Mas Jesus estava suportando porque ele era o Filho de Deus. E Deus estava mostrando para cada um de nós. Deus estava mostrando para aquele povo, para aquele soldado, para que eles pudessem chegar que ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, ele era o enviado de Deus. Mas eles não enxergaram o homem do coração duro. Até nos dias de hoje, quantos não acreditam, dá risada, fala que os crentes, os evangélicos são doidos, que a palavra de Deus é mentirosa, que Deus não existe, que tudo é a natureza, que isso é mentira, que isso é ilusão, e muitos estão aí, dá risada, dá gargalhada e fala que isso é mentira. A mesma coisa. E ali, para mostrar, para querer enganar o povo, eles lhe colocaram 2 ladrões, um do lado direito e um do lado esquerdo de Jesus, para dar a razão a eles mesmos que Jesus era um malfeitor, que ele merecia ser, aleluias, crucificado como ladrão. Eles queriam justificar para eles mesmos. E nós vemos, meus amados, que Jesus até naquela hora, ele perdoou um daqueles ladrões que estava ao seu lado, porque Jesus era amor, e amor ele é, aleluias. Jesus dependurado no madeiro, e um daqueles ladrões disse para ele: tu não és o rei dos judeus? Tu não és o Filho de Deus? Tu não foi enviado para salvar o mundo? Então desça da cruz, salva a ti e salva a nós também. Aquele ladrão zombou de Jesus. E nós vemos que o outro disse: nós somos ladrões, nós roubaram, nós somos criminosos, nós merecemos estar aqui deste madeiro, nós merecemos essa crucificação desse jeito. Mas ele, que mal este homem fez, que mal este homem fez para ele estar aqui dependurado no madeiro, como um ladrão, como um de nós? Ele reconheceu que era um pecador e disse para Jesus: mestre, tu lembras de mim quando estiver na sua glória? Aleluia. E Jesus, movendo de íntima compaixão daquele ladrão, e disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, que maravilhas. Aleluias. Meus amados, quando nós paramos e pensamos e começamos a meditar, nós começamos a ficar, aleluias, com o coração, aleluia, transbordado. Parece que o amor de Cristo nos transforma a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que ele deu seu último suspiro e disse: tudo está consumado. Pai,
em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas antes ele disse: Pai, por que tu me abandonaste? Aleluia. Jesus sentiu ali como um abandonado naquela cruz. Jesus não viu ali, aleluias. Jesus não estava sentindo mais força. E ele disse para seu pai: por que tu me abandonaste? Deus tirou o olho do seu filho para que ele pudesse, aleluia, dar o seu último suspiro. Porque se Deus ficasse olhando para ele, ele não morreria. E Deus tirou seus olhos do seu filho para que se viesse cumprir, aleluias, a sua promessa. E Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está tudo consumado. E a palavra nos fala que depois do último suspiro de Jesus começou a tremer o chão. O véu do templo, a parede que dividia o homem e Deus, foi rasgada de alto a baixo. A palavra nos fala que o véu começou a rasgar de cima para baixo. Aleluia. O normal, né, que algo se rasga de baixo para cima. Não. O véu começou a ser rasgado, a parede foi quebrada. Aquilo que dividia o homem de Deus foi quebrado. Ali chegou a graça. Acabou a lei. O véu era a lei que dividia o homem e Deus. O véu que separava, aleluias. O homem de Deus foi rasgado. E a terra começou a tremer. Os soldados começaram a ficar apavorados. E muitos disseram naquele momento: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aleluia. Diz a palavra que eles pegaram o corpo de Jesus, tirou do madeiro. Aleluia. Colocou muito perfume no corpo de Jesus, envelopando o seu corpo em mantos limpos. Colocou no sepulcro. Para muitos ali estava terminado. Para muitos ali já era o fim. Não existiria mais Jesus, não existiria mais nada. Até seus discípulos estavam desanimados, tristes. O demônio, Satanás, fazia festa que tinha derrotado o Filho de Deus. Mas o maior estava por vir. Jesus podia ter ressuscitado no mesmo momento que ele morreu, não. O protocolo tinha que ser cumprido. O protocolo não poderia ser quebrado. Jesus foi depositado na urna, no sepulcro. Ficou ali no sábado. As mulheres iam ali levar unguento para colocar no corpo de Jesus. As mulheres iam ali visitar o corpo de Jesus. Eles colocaram soldado para vigiar a porta do sepulcro. A palavra nos fala que domingo de madrugada veio 2 anjos do céu como uma tocha. Quando aqueles soldados viram aquela luz brilhante, eles desmaiaram. Eles caíram por terra. E os anjos foram até o corpo de Jesus e levantou ele da morte. Aleluia. Jesus levantou, aleluia. Jesus ressuscitou. Jesus levantou, aleluia, ressuscitado. Somente com as marcas dos cravos nos seus pés e nas suas mãos. A palavra de Deus nos fala que Maria foi domingo de madrugada visitar o corpo de... Chegando lá, ela viu os 2 anjos. E ele disse para que Maria: mulher, o que tu procura? Ela disse: o corpo do meu mestre. Eles levaram. Os anjos disse para... E Jesus nesse momento apareceu para Maria. Diz: mulheres,
mulher, não chore. Não chore. E aquela mulher olhou para Jesus e viu ele ressuscitado. E aquela mulher saiu gritando. E ela queria tocar em Jesus. Jesus disse: não me toque por enquanto, porque ainda não subi ao Pai. Vai aos meus discípulos e avisa para eles que eu ressuscitei. Que maravilha! Ela saiu correndo e contou para Pedro e João. João saiu correndo junto com Pedro, saiu correndo junto com João até o sepulcro. Chegando ali, encontrou somente os mantos vazios. A urna estava vazia. Aquela laje onde o corpo de Jesus foi depositado estava vazia. E o soldado, levantando-lhe do seu desmaio, saiu doido até os seus reis, seus comandantes, disseram para eles: aquele era um filho de Deus, com certeza, ele ressuscitou. O soldado tudo apavorado, agitado: nós fomos desmaiados, os anjos apareceu lá, elevou, ressuscitou ele. A derrota de Satanás. E eles disseram para os soldados: nós te daremos moeda para que vocês não abram a boca de vocês. Vocês começam a falar de agora para diante que vocês estavam dormindo e os discípulos dele vieram levar o seu corpo, que os discípulos vieram e roubaram o seu corpo, mas não fale que ele ressuscitou. E assim os soldados receberam as moedas, mas a verdade não fica escondida. A verdade, ela chega. Mesmo que eles esconderam a verdade, mas Jesus apareceu para os discípulos. Jesus apareceu para o teu povo, para aqueles que eles seguiram a Ele, para aqueles que estavam com Ele. Jesus apareceu, aleluia, várias vezes para eles. E a notícia começou a espalhar. A notícia começou a correr, porque nós vemos que Pedro e João, pegando o ministério, quando Jesus mandou que eles issem e levassem o evangelho, eles estavam pregando. Ali já sabe, todo mundo já sabia que Jesus tinha ressuscitado. E quando Pedro e João estavam pregando, 3.000 almas se converteram a Cristo. 3.000 almas se converteram a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sentimos tão alegre no dia de hoje, porque sabemos que foi o dia em que Jesus levantou da sepultura e nos dando a direita, aleluia, de nós escolher um caminho para a vida eterna. Glória a Deus. Aqui deixar para você aqui Lucas capítulo 23, no versículo 42 e 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entraste no seu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso. Esta foi a hora que Jesus perdoou aquele ladrão. Mais em frente diz aqui também, no versículo 46, chamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Agora no versículo 49, todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente havia seguido desde a Galileia, estava de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido nos conselhos, nos atos de outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilato, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu em lençol e pô-lo no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto.
Era dia da preparação, amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. E voltando elas, preparavam especiaria e unguento, e no sábado repousava conforme o mandamento. Aleluia. O 24 e o 8 nos fala assim: e lembra-te das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Era Maria Madalena e Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas os apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvários, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis ali posto, retirou-se, admirando consigo aquele caso. O 17 nos fala assim: e ele lhe disse: que palavras são essas que o caminhando trocais entre vós? Por que estáis triste? Foi quando Jesus apareceu para aqueles 2 discípulos que estavam caminhando tristes pelo caminho. E Jesus aparecendo para eles disse: por que estáis tristes? Aleluia. E ele disse: é nascido e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entraste na sua glória. Vamos ler o 45, que diz assim: e então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitar-te dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Maravilhas. Depois que Jesus ressuscitou, ele foi até o discípulo e deixou essa mensagem. Ele iria, mas enviaria o Consolador, a qual iria revestir o teu povo com poder e glória. E o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos consola nas horas tristes, que nos consola nas horas difíceis. Nós sabemos que quantos e quantos estão enfrentando nesse dia tanto problema difícil na sua vida, tanta tristeza, desolação, pessoas doentes nos hospitais, familiares, pessoas que perderam entes da sua família, estão cabisbaixos, tristes. Mas lembra-te nesta manhã, lembra-te neste dia, que Jesus enviou o Consolador, e Ele nos consola. Abra seu coração. Estamos chegando quase ao meio-dia. Eu quero deixar essa mensagem nessa manhã de domingo, para encerrar aqui a nossa transmissão aqui no Kawai e no Facebook. Agradeço a você por ter participado comigo. Se nós formos falar aqui, nós ficamos o dia todo, meus amados. É gostoso falar de Cristo. Mas eu deixo essa mensagem à tarde. Se Deus nos permitir, nós voltaremos à noite, à tarde, para nós estarmos juntos outra vez. Vamos aproveitar
o tempo que nós temos de folga, né? Eu não trabalhei na sexta, no sábado, não vou trabalhar amanhã, que é feriado também. Luísa, obrigado pelas vações aqui no Kauai. Luísa Medeiro, vamos aproveitar o tempo que nós temos para falar de coisas boas, falar de Jesus, falar daquele, só Ele que pode nos dar uma vida após a morte, porque nossa vida neste mundo é passageira, meus irmãos. Nossa vida nesta terra é passageira, somos emprestados a este mundo, somos peregrinos. A nossa alma habita num templo, um corpo que pertence à terra, e esta alma é de Deus. Esta alma pertence a Ele. Ela está neste corpo que um dia ela sairá. Deus irá chamar de volta e ela sairá do nosso corpo. E nosso corpo volta para o pó. A terra come, mas a nossa alma é para a eternidade. Quantos que se gloriam em ti mesmo? Quantos que se acha poderoso, bonito demais, é mais bonito do que qualquer outro, é perfeito, é lindo, é maravilhoso, tudo isso se acaba. Não adianta a pessoa ser linda por fora, a vaidade, a pessoa se acha, começa a humilhar as pessoas porque é bonito, é lindo, é maravilhoso. Dê graças a Deus por você ser bonito, lindo e maravilhoso, não para se achar, para crescer seu ego próprio, não. Porque o nosso corpo volta para o pó, mas a nossa alma é para a eternidade. E Jesus deu nós essa oportunidade de nós escolhermos em vida. Nós escolhemos em vida. Enquanto o nosso corpo estiver aqui na terra, andando, falando, que nós temos essa oportunidade de escolhermos. Porque depois que morremos, depois que o nosso corpo cai pelo pó, não adianta mais. Não adianta mais. E Jesus, Ele veio para nos dar uma vida. Uma vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa refletir nesta mensagem. Quantas pessoas que se acham poderosas demais, porque tem dinheiro, porque possui o carro melhor, porque possui a casa melhor, porque possui muitas terras. Gente, isso é apenas títulos. Terras é apenas títulos. Carro é ferro, é tirada da terra para construir o carro. A casa é tirada da terra para construir a casa, a mansão, o cimento, o tijolo. Olha, que ignorância dos seres humanos. Porque tem a casa, a mansão bonita, acha que é poderoso demais. Porque tem dinheiro. Se fosse tão importante, levaria consigo o seu dinheiro, levaria consigo a sua casa, levaria consigo a sua casa, levaria consigo as suas terras, os seus títulos, porque terras é apenas títulos. Deste mundo nós não levamos nada. Deste mundo nós não levamos nada, 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 nada. A palavra nos fala que nós viemos nu e nada nós levamos conosco. Está vendo a Elon Musk aí? Todo mundo adorando a Elon Musk. Nossa, que homem poderoso, que homem milionário, é bilionário. Você vê nas televisões, você vê na rede social, eles gloriando este homem. Nossa, o homem tem poder. O homem tem isso, tem aquilo. O homem é o maior cientista, maior é dono de tecnologia de ponta que ninguém se compara a ele. Meus amados, que hipocrisia, que idiotice, idolatria. Elon Musk possui o mesmo corpo que o meu, que é o seu,
o mesmo intestino que é o meu, que é o seu, a mesma carne, o mesmo sangue. Que idiotice, que ignorância dos homens na terra. Mas assim é, porque Jesus veio para ensinar a eles e eles viraram as costas para Jesus. Eles viraram as costas, crucificou Jesus. Mas tudo isso tinha que acontecer. Eu deixo essa mensagem nessa tarde. Deixo essa mensagem neste domingo. E nós possamos refletir. Que nós possamos refletir. Que neste mundo somos apenas peregrinos, passageiros. A nossa vida é curta demais. O homem vive aqui neste mundo 70, 80, 90. Ainda mesmo se viver mais de 70 é para sofrimento dele próprio. Porque um velho dá mais trabalho do que a criança recém-nascida. O velho depois de 70, o homem depois de 70 dá mais trabalho que a criança recém-nascida. Mas mesmo assim eles acham que é tão importante. Mesmo assim eles acham que são grandes demais. Mas eu falo para você, o que vale 70 anos, 80 em vista de uma vida eterna, que é para a eternidade. E a palavra nos fala que aonde nada se compara às maravilhas que o Senhor Jesus preparou. Ele diz: estou indo preparar lugar. Vou preparar lugar e voltarei outra vez para levar vocês para mim. Aleluia. Ele voltará outra vez. Ele voltará outra vez. E aqueles, aleluias, que já morreu vão ressuscitar. A terra vai ter que prestar conta daqueles que ela comeram. Os mares vai ter que prestar conta dos corpos que ele levaram. Todos vão ressuscitar. Uns para a condenação, uns para a vida eterna, e diz a palavra que outros para a vergonha eterna, aonde todos vão ser julgados, grandes, pequenos, pobres, ricos, toda língua confessará, todo joelho curvará naquele dia. Não adianta, não adianta. Aí não vai ter a Elon Musk, aí não vai ter o presidente dos Estados Unidos, que é o poderoso para os Estados Unidos. Não vai ter homem poderoso mais. Não tem homens poderosos mais material. Aleluia. Deus criou para todos. Deus criou a terra para todos. Mas nem todos possuem nem um pedacinho para construir uma casinha para morar. Porque os homens se dizem poderosos, acercam o mundo inteiro e diz que são deles. Pobres, miseráveis de espírito, que nada o possui. Nada o possui. Se eles possuíssem alguma coisa, eles permaneceriam para sempre nessa terra. Mas nem da própria vida eles são donos, porque a vida pertence a ele. A vida é dele. A vida pertence a ele. Aleluia. Fica com esta mensagem nessa tarde. A paz de Cristo para você. Voltaremos, se Deus nos permitir, mais tarde. Aproveitar o tempinho que nós temos de folga para falar de coisas boas, de Jesus. Não falar da minha vida pessoal. Não falar, acrescentar a mim mesmo, o meu ego próprio, não. É para acrescentar a Jesus, compartilhar o nome de Jesus. É para levar a Ele, não os meus feitos do dia a dia. Porque isso não preciso, aleluia, mostrar para ninguém. O que eu preciso mostrar, o que eu preciso compartilhar é Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Ele deve ser compartilhado, ele deve ser anunciado e pregado em todas as nações. Porque diz a palavra que todo ouvido tem que ouvir, aleluia, as pessoas têm que ouvir falar de Jesus. Quantos que estão nas redes sociais só postando sua vida pessoal? Até pessoas evangélicas, não estou dizendo aqui de pessoas que não são evangélicas, pessoas evangélicas que se diz ser evangélica, mas tira foto, posta foto para lá, foto para cá, no TikTok mesmo, cansa de ver. Mas não tem coragem de postar a mensagem da palavra do Senhor. Não tem coragem de postar, aleluia, a mensagem de Cristo. Tira foto das suas vestes, veste suas boas vestes, começa crente, pessoas evangélicas, mulheres evangélicas, homens também. Tira foto e começa a postar nas redes sociais, se achando melhor. Abaixe a sua bola. Abaixe a sua bola, porque quem deve ser levado e compartilhado é o nome de Jesus. Ele que levantou da sepultura. Não fui eu, não foi você, mas foi Ele, para nos dar o direito de uma vida após a morte. Fique com Deus, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Voltaremos assim, se Deus nos permitir, a qualquer momento. Fique com Deus.